Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. É por uma vez mais que venho fazer a leitura da Bíblia, do Antigo e o Novo Testamento. Vídeos esses que serão postados na página Escrituras Sagradas Compartilhadas. Desde já eu quero pedir a você que curta essa página, compartilhe e convide todos os seus amigos do Facebook para que possa ser abençoado e participar comigo e com você. Tá ok? Hoje faremos a leitura de Gênesis, o capítulo de número 29, ao capítulo de número 30. E logo no vídeo acima, o evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 9, do versículo de número 18 até o versículo de número 38. Agora, acompanhe comigo a leitura de Gênesis, Antigo Testamento, capítulo de número 29. Iniciando a leitura. Jacó chega a Harã. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E eles disseram: Está bem. Está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podes, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. O encontro com Raquel. Versículo 9. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levantou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha os olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó, versículo de número 21. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Léia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão
deu sua serva Zilpa a Léia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel? Por que então me enganastes? E disse Labão: não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. O casamento com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha, e deu sua serva Bila por serva a Raquel sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Versículo 32, os filhos de Jacó. E aconteceu que Léia, e concebeu Léia, e deu à luz um filho, e chamou-o de Ruben. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezado, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Capítulo de número 13. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus? Quem te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bilá. Entra a ela, para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilá, sua serva, ou Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci. E chamou Naftali. Vendo, pois, Léia que cessava de 3 filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: vem uma turba, e chamou-o Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-o Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dai-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também a mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho.
e deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-o Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-o Zebulon. E depois teve um filho, e chamou-o Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-o José, dizendo: O Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu acordo com Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeste isto, tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça do dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: Está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descansou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o listrado e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separados do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentas. Amém, queridos?
Essa foi a leitura do Antigo Testamento, do capítulo de número 29 até o capítulo de número 30. Agora eu vou pedir a você que acompanhe a leitura através do vídeo acima, Mateus, Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 9, do versículo de número 18 até o versículo de número 38. Ok? A paz.